Eu tô querendo fazer esse vídeo já tem um bom tempo, mas eu acho que primeiro eu precisava assimilar tudo no meu tempo pra eu depois conseguir falar abertamente sobre minha relação com essa obra. Provavelmente esse vídeo vai ser bem grande e eu acho que também pode servir como podcast, então senta aí, pega tua pipoca, pega teu refri, liga aí teu Fortnite, teu Fortezinho, teu LOL e aproveita minha jornada por esse universo incrível. Sim, eu já fiz um vídeo sobre Soul Eater, mas aquele vídeo é especificamente sobre o anime e se você não conhece Soul Eater ainda, eu recomendo que você vá ver primeiro aquele vídeo pra você poder conhecer melhor a obra, mas ainda vai dar pra você conhecer a obra por esse vídeo, até porque o mangá é a experiência suprema de Soul Eater e o anime fica bem pra trás nesse sentido. E vou logo avisando que aqui vai ter muito spoiler, então eu vou avisar que você pode pular, mas fique sabendo disso logo agora pra você não correr risco depois. E nesse vídeo, a gente vai tratar sobre a experiência de ler um mangá, sobre identificação, legado, equilíbrio, insanidade e também sobre porradaria frenética e lutas absurdamente escrachadas. Novamente citando o vídeo antigo que eu fiz, lá eu digo que minha história com Soul Eater começou em 2013, onde vi o anime e até comprei uns volumes do mangá. Mas foi nessa quarentena que eu acabei revendo o anime e me apaixonando completamente por ele de novo, o que me levou a colecionar o mangá. E até foi um pouco complicado de encontrar todos os volumes e por isso que atualmente me faltam 3 últimos, mas eu li o que eu não consegui por scans e eu já digo uma coisa muito importante aqui. A experiência de ler a edição física e digital é completamente diferente, completamente diferente. Os 21 volumes que eu li na versão física foram momentos ótimos e num ritmo absurdamente rápido. Eu mal vi os capítulos imensos de praticamente 40 páginas passarem, enquanto quando eu li pelo celular, por mais que meu ritmo já estivesse mais rápido, pelo hype de ler logo o arco final, parece que eu sentia cada página passada, esses 4 volumes que eu acabei lendo por scans. E sem contar na tradução, que eu odeio ser esse chato que reclama de tradução de mangá, e eu também sei que muitas vezes são feitas pelos próprios fãs, mas tem erros que são meio inaceitáveis, sabe? Na scan que eu li, eles frequentemente tratavam Crona como uma menina, sendo que é fato que Crona não tem gênero explícito. E por mais que eu não goste de algumas escolhas da tradução da JBC, como trocar Shibusen por Aman e trocar artesãos por artífices, eles têm mais cuidado com essas coisas, até porque são profissionais, né? Com esse assunto fora da linha e já arriscado da minha lista imaginária inexistente de assuntos, eu vou explicar pra você que não conhece o que é Soul Eater e por que o anime é diferente do mangá. Soul Eater é um mangá escrito e ilustrado por Atsushi Okubo, com 117 capítulos e 25 volumes, que tem como protagonistas um grupo de alunos da Shibusen, a escola de treinamento criada pelo Shinigami para armas e artesãos, onde os alunos treinam para transformar seus parceiros armas em Death Size, armas mais poderosas que podem servir ao Shinigami-sama. E para tal, elas precisam coletar 99 ovos de Kishin, que são almas humanas corrompidas, e uma única alma de bruxa. E a estrutura desse mundo é meio que perturbada quando a bruxa Medusa liberta o Kishin, o primeiro humano a ser corrompido de sua prisão, liberando no mundo a insanidade, dando o objetivo aos nossos protagonistas de impedi-lo a consumir todo o mundo em insanidade. Bom, tudo que eu descrevi pra você até agora o anime cobre. E o que acontece mais ou menos do episódio 25 pra frente já é diferente do mangá. Então saibam que tudo que eu citar pós-batalha pelo Brill, que deve ser lá pelo 31 mais ou menos, são originais do mangá. E se tiver algo que tem nos dois eu vou comentar, pode ficar tranquilo. Mas enfim, eu quero voltar sobre a sinopse de Soul Eater. Eu particularmente não acho que Soul Eater seja absurdamente inovador e quebrador de padrões, e isso eu mantenho a minha opinião do vídeo anterior. Soul Eater não concorre com Hunter x Hunter em questão de complexidade e inovação, mas compete muito fácil em questão de qualidade. Os dois propõem duas ideias interessantíssimas e realizam de forma maestral suas propostas. Soul Eater realiza muito bem tudo que é apresentado na obra, e por isso ele se destaca. Os personagens são únicos, com personalidades únicas e problemas únicos. O sistema de poder, por mais que não apresente a complexidade do Nen de Hunter x Hunter, por exemplo, é completamente único e criativo, e acaba por abrir portas para uma exploração infinita dos personagens e dos poderes. Isso o Okubo faz muito bem. E por mais que esse universo de magia, magos e bruxos não seja a coisa mais original e nunca antes vista, o autor explora muito bem todo esse universo e faz parecer algo único e característico do autor. A arte do mangá começa meio borocochô e meio feinha, mas à medida que os capítulos passam, o traço melhora de forma exponencial, e no final do mangá, você nem se lembra que o começo se parecia com isso. Até porque em um mangá com tanto tempo de publicação, faz completo sentido a mudança positiva no traço. Mas uma coisa que eu mudei de opinião em relação ao meu vídeo anterior é sobre o que eu disse sobre as obras do Okubo não terem uma mensagem muito profunda e que são focadas no enjoyment. Eu acho, na verdade eu tenho certeza que eu me expressei absurdamente mal. Eu não acho que as obras do Okubo sejam tão bobas assim. Elas são apenas excêntricas. O autor tem um gosto duvidoso e ele gosta de criar coisas diferentes e exageradas, como a personalidade do Arthur e do Death the Kid. E esses dois personagens são exemplos perfeitos para provar o porquê de eu estar errado naquele vídeo. Os dois têm personalidades exageradas, mas têm histórias e passados emocionantes. O Arthur principalmente, o passado dele é tristíssimo e o Kid tem um arco de desenvolvimento maravilhoso. Eu tinha essa visão sobre Soul Eater porque o que o anime cobre é bem pouco comparado
comparado ao mangá. Soul Eater daria um anime de 100 episódios fácil, e por isso não deu tempo de mostrar os arcos de desenvolvimento dos personagens. O máximo que tivemos foi um pouco do desenvolvimento do Black Star, o que mostrou mais ou menos até a luta dele contra o Mifune, o que no mangá é muito mais brutal e um ápice absurdo do personagem, e no anime ficou parecendo uma luta amistosa. Mas por incrível que pareça, a entrada do Black Star nesse arco é idêntico nos dois casos, mas os contextos são absurdamente diferentes. Depois de ler 117 capítulos e 25 volumes, eu finalmente entendi sobre o que Soul Eater se trata. E Fire Force também, mas acho que isso fica para outro dia. Na minha interpretação, e se você tiver outra eu vou ficar até bem feliz de ler, até porque essas coisas são bem pessoais, Soul Eater se trata sobre equilíbrio e ordem. O equilíbrio de um mundo que existe a ordem e a insanidade. Não existe ordem sem insanidade, e não existe insanidade sem ter ordem. E todas as ramificações que essa questão tem. O Shinigami é certo por impor ao mundo essa ordem única e universal? Ou o Kishin é realmente um mal universal? Esses questionamentos são jogados no nosso colo conforme a história progride, e durante esses conflitos você realmente se questiona sobre tudo isso. Além de que lá pro final tem um mini arco, por assim dizer, com uma mensagem incrível, mas eu vou deixar isso pro final. Bom, eu já escrevi 3 páginas falando de coisas mais externas, e não sobre o mangá em si. E eu não tenho muita coisa a comentar sobre os primeiros 9 volumes, porque é basicamente idêntico ao anime. Então, se você quer saber sobre isso, vai pro meu vídeo antigo, que eu já resumo bem, basicamente, o que acontece lá. Mas pra mim foi uma prova do quão incrível essa obra é. E pra exemplificar isso melhor, eu vou pegar um áudio de quando o Bernardo do passado terminou de ler o 8º volume de Soul Eater, que explica muito bem o que eu tava sentindo, então escuta aí. E talvez esse seja um segmento mais longo do que o normal. Contextualizando primeiro, eu tô nessa saga aí de comprar os mangás de Soul Eater, e atualmente eu tenho do 3 ao 21 completo, então essa semana, terça-feira, chegaram meus mangás 5, 10, 17, 18, 20 e 21, então eu pude ler completo. Aí o que eu fiz, na verdade? Eu li os primeiros 2 volumes em scan, e aí do 3 em diante estou lendo físico, e atualmente estou no volume 8, eu parei no volume 8 hoje, tô tentando ler 2 por dia, que tá num ritmo bom, já vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E assim, esse último volume que eu li foi um dos melhores de longe, porque foi o que mais aconteceu coisa, tá ligado? Se você não viu Soul Eater, dá um skip aí, porque vai ter um pouco de spoiler aqui, o tempo deve estar na tela, se virar vídeo. Foi quando o Mifune lutou contra o Black Star pela segunda vez, na porta da aracnofobia, quando o Cid e a Neigos foram destruir o artefato sobrenatural manipulador de virtudes, e logo depois tem a volta da Medusa, quando ela reencarna uma criança, e no final tem a saga do Crazy Train, onde o Kid vai caçar o artefato do Abon. E esse foi um dos volumes que eu mais curti, porque aconteceu bastante coisa em sequência, sim, foi um volume muito produtivo, aconteceram muitas coisas, a história andou muito pra frente, começo de um novo arco do Black Star, tá ligado? É simplesmente uma parte que, por mais que até agora eu ainda acho o arco da festa de inauguração do Shibusen uma das melhores partes, tanto do anime como do mangá pra mim, foi um arco simplesmente perfeito, onde no mangá abriu novos olhos pra mim do que eu acho de Soul Eater, tá ligado? A morte da Medusa é muito mais violenta, muito mais visceral, as lutas são melhores, por mais que eu acho que no anime a Crazy Maka, entre aspas, é muito mais bem explorada, no mangá foi de uma forma muito mais brutal, o momento do Crona foi mais intimista, mais bonito, por mais que eu acho que também no anime tem mais tempo pra as coisas acontecerem, porque pelo que eu entendi, cada episódio era um volume, era um capítulo, porque os volumes têm 40 páginas e tal, é bastante conteúdo, então cada episódio é um capítulo, tem mais tempo para as coisas acontecerem, e por mais que eu acho que isso é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo do mangá, tá ligado? É uma coisa boa, porque as coisas fluem bem rápido, a minha leitura foi num piscar de olhos, já tava no arco de ressurreição do Kishin, foi bem vapt-vupt, foi muito rápido. É bom porque flui muito bem, eu não tô sentindo os volumes passarem como eu senti com outros mangás que eu já li, tá ligado? Tá indo muito rápido, e por outro lado, tá indo muito rápido, entendeu? É meio que 2 fases da mesma moeda, tá indo muito rápido e isso é bom porque tá fluindo maravilhosamente bem. Isso tem um agravante que eu amo Soul Eater, é um anime que eu amo muito e tô conseguindo abrir novos olhos lendo o mangá. Por outro lado é muito ruim porque tá passando muito rápido e às vezes as coisas passam no piscar de olhos, mas o bom é que é mangá, eu posso voltar na página e ler o texto quantas vezes eu quiser se eu não entendi alguma coisa, então tem esse lado bom de aproveitar a experiência. Agora, Soul Eater como uma peça de mangá em si, na verdade não, deixa eu terminar de falar um pouco sobre o que eu acho do arco da Arachne. No anime foi meio decepcionante a conclusão, e isso não sabe porque o final é filler. Eu adoro o arco da Arachne porque ele tem outros arcos dentro dele, que são muito bons. Ideias muito boas são exploradas, mas no anime acaba meio que fall flat, tá ligado? Tipo, acaba meio raso porque foi filler, eles rusharam muito o final, então não explica nada no final de contas.
e é meio aquela briga de mecha que eu espero muito que não tenha no mangá, e é isso. No anime meio que tem coisas muito boas, mas acaba raso. No mangá, tô no começo basicamente ainda, então, né? Então, pra mim tá indo bem, tá ligado? Tá indo bem, tem tudo pra ter um fechamento muito bom, e eu tô curtindo como as coisas estão acontecendo, a arte vem melhorando, que é um ponto muito bom pra comentar, que no começo a arte do anime, a arte do mangá era meio, não vou dizer, estranha, é estranha no começo, mas como o próprio autor fala em notas, ele tem no mangá até, que ele tá usando pra experimentar, que ele tá, como é um mangá maior, eu acho que ele fala isso no 5º volume, como é um mangá que durou mais que a obra anterior dele, Bleach, ele tá usando pra experimentar um pouco mais, pra melhorar o traço, então realmente o traço do começo é bem diferente do mangá e dá pra gente ver isso só pelas capas. É realmente uma evolução bem grande, mas eu tô no volume 8, então as coisas já estão melhorando, então, mas nos primeiros volumes é realmente bem difícil de você palpar, ainda mais se você veio do anime, que é um estilo mais linear, que já é fixo. Então é bem difícil você digerir essas coisas conforme você vai lendo. Mas eu me acostumei bem rápido, por mais que seja meio disforme e isso dá um estilo a mais pro anime. As pernas dele são bem grandes, os braços dele são meio esses macarrõezinhos assim, eu acho engraçado. Mas quando tem que ter cenas de tensões boas, o Atsushi Okubo consegue fazer isso perfeitamente. Por exemplo, no quadro exato em que o Stein enfia o Death Size na cabeça da Medusa, é um dos quadros mais aterrorizantes e mais incríveis que eu já vi. Quando a Medusa volta e tá esperando o Cronos no beco, também é um quadro lindo, tá ligado? Eu gosto muito do estilo de Soul Eater, tá ligado? Eu já sou um grande fã de Soul Eater, então pra mim isso não é nada, tá ligado? Tipo, eu me acostumei e vou amando a arte cada volume que passa, tá ligado? E quanto mais a arte dele melhora, mais fica prazeroso de se ler. A arte é um elemento que impulsiona a história pra frente, tá ligado? É uma forma de você experienciar de forma mais prazerosa aquele enredo que já é muito bom. Agora a gente vai pra parte em que eu tinha começado antes, que é o Soul Eater como um mangá em si. E eu não consumi tanto pra eu comparar com outras coisas, mas como alguém que tá experienciando uma forma de arte nova, uma nova experiência, eu digo que o mangá de Soul Eater é melhor que o anime, tá ligado? Eu acho que, tipo, o anime, ele melhora o mangá porque tem movimento. Então, Soul Eater é um mangá que é bem baseado em movimento, então você transpor isso pra anime funciona muito bem, tá ligado? As cenas de ações funcionam muito bem. E o que difere de outros mangás, por exemplo, Berserk, pode não ser muito bem adaptado, porque é bem artístico, tipo, os painéis estáticos funcionam muito bem. Soul Eater tem muito movimento, muita luta, muito balanço de foice, muito Black Star indo pra lá e pra cá pulando, tem Maka girando foice, indo pra lá e pra cá, o Death the Kid que se movimenta muito também, então se baseia muito nisso. É a mesma coisa do Shinra de Fire Force, que no mangá pode ser bom, tá ligado? Se experienciar, mas no anime ver ele fazendo breakdance é muito mais prazeroso, tá ligado? Mas eu acho que o ponto forte de Soul Eater pra mim até agora tá sendo como a história flui bem. E como uma mídia de texto, uma mídia que você pode ler, que tá ali na sua mão, tá ligado? Você não tá assistindo algo em movimento o tempo todo, você tá assistindo algo que tá estático na sua mão e você pode ir e voltar quantas vezes você quiser, tá ligado? Isso me deu uma nova profundidade pros personagens e pro enredo, tá ligado? Tem coisas que possivelmente eu posso ter perdido enquanto eu assistia, e que agora lendo o mangá, com eu podendo reler os diálogos várias e várias vezes, e como não tem dublagem, e como é escrito pelo próprio autor, eu acho que Soul Eater, mais que tenha esse verniz de shounen, ganhou uma outra cara pra mim, porque os personagens parecem muito diferentes, muito diferentes. Eles parecem mais sérios em alguns momentos e muito bobos quando eles têm que ser bobos e fazer piadas, mas a Maka parece muito mais foda e determinada e com a personalidade tão forte. O Black Star parece muito mais foda e mais centrado e menos irritante como ele pode ser no anime por causa da dublagem. E por mais que o Black Star é um dos meus personagens favoritos, é o meu top 3 personagens de Soul Eater, tá ligado? E o Ragnarok é menos irritante às vezes também, tá ligado? E o Stein é muito mais badass, a Medusa passa um medo fudido. E, porra, isso deu uma nova cara pra mim, pra obra. Os diálogos pra mim parecem muito mais profundos também. Eu não sei se é a tradução, sei lá, não sei se é o ritmo que eu posso ler no meu ritmo, eu não sei o que aconteceu, mas os diálogos, e pra mim Soul Eater agora tem um tema muito claro na minha mente, que eu claramente não tinha percebido antes, que é sobre equilíbrio. Soul Eater é sobre equilíbrio, e por mais que eu possa ter entendido isso, eu não entendi profundamente como eu estou entendendo agora. Pode ser porque é uma revisão do que eu já vi, é uma forma diferente de experienciar, mas agora eu entendo completamente qual é o tema
de Soul Eater. Soul Eater é sobre equilíbrio, Soul Eater é sobre ordem. E isso fica muito claro nos diálogos da Medusa com o Stein, por exemplo. Porque o Shinigami-sama, ele não deixa claro pra gente, porque ele é o instrumento que controla a ordem, que dita a ordem. Então, óbvio que ele não transparece isso, até porque ele é um diretor de uma escola, no final de contas também. Mas nos diálogos do Stein com a Medusa, fica muito óbvio que a Medusa é uma vilã que ela quer quebrar a ordem do mundo, entendeu? A ordem vigente, o paradigma que o Shinigami-sama estabeleceu por séculos, entende? É mais uma profundidade pra mim, pra vilã que antes era má por ser má e agora é má porque tem um bom e um ótimo motivo pra ser má. Sério, o jeito que isso fica explícito e como os diálogos da Medusa com Stein são densos no mangá como Soul Eater, pra mim é absurdo. Simplesmente absurdo, porque dá pra compreender a visão de uma pessoa que vive travada nesses paradigmas e sendo marginalizada por uma sociedade que trata as bruxas como os seres marginalizados pelos humanos por serem bruxas e como isso afeta a vida delas, tá ligado? O exemplo, claro, a Angela, a bruxinha que o Mifune quer proteger, ele faz tudo pra proteger ela porque ele sabe que ela é só uma criança, saca? Ela não fez nada de errado pra ninguém, ela é só uma criança, mas eles querem matar ela porque ela é uma bruxa no mundo, uma alma de uma bruxa vale milhões, talvez, de dinheiro, e alunos e pessoas querem o tempo todo transformar os seus parceiros almas em Death Size. Então, é compreensível essa motivação dela, só que ela não deixa de ser uma vilã e ela faz coisas horríveis pra alcançar esse objetivo. Só que, ao mesmo tempo, deixa questionamentos muito bons pra gente sobre o status quo, porque, no fim das contas, o trabalho da Shibusen, é porque eu tô com a Man na cabeça porque na tradução da JBC de botar a Man, que eu odeio, mas vida que segue. O dever da Shibusen é manter a ordem no mundo. É manter o status quo. O trabalho do Shinigami-sama é manter o status quo pra manter a paz mundial, entre aspas. A motivação da Medusa é quebrar o status quo que oprime muitas pessoas e que estagnou o mundo. Como ela mesmo diz, pergunta pro Stein que se ele, como um pesquisador, como um cientista, aprova essa estagnação do mundo e se ele não gostaria de ver uma mudança, já que ele tem essa vontade de secar tudo, tá ligado? Isso é muito interessante pra mim, porque me deu outra visão sobre o mangá, sobre a história que eu tanto amava e que eu não tinha parado pra refletir melhor, saca? Isso tem me feito muito bem, porque eu tô muito hypado pra ler esse mangá, tá ligado? E eu quase nunca tô tão hypado assim pra ler mangá. E eu tô, tipo, devorando Soul Eater, tá ligado? E isso pra mim tá sendo muito bom, porque tá voltando o meu hábito de leitura. Eu tô sendo mais direto, sendo mais rápido. Antes eu era bem lento, por causa da falta de costume e tal. Então, tá me ajudando muito e eu tô achando que Soul Eater é o meu mangá favorito, com 8 volumes lidos, é o meu mangá favorito, porque tá me dando essa oportunidade de refletir numa obra que é basicamente porrada, tá ligado? Que é um shounen até que descontraído, mas que toca em pontos muito importantes, tá ligado? Eu realmente tô curtindo pra caralho. Eu não sei se tem muita coisa pra falar mais, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Eu não sei se isso vai virar vídeo, e se virar vídeo, isso aqui é só um desabafo de alguém que queria guardar o que tá experienciando lendo mangá. Nem na metade eu tô ainda, então são notas que eu estou fazendo a mim mesmo. Então se virar vídeo, se você viu até aqui, espero que você goste, deixa seu like, comenta aí, compartilha com alguém e, sei lá, se inscreve no canal aí. E é isso aí, mano. Bom, e aqui a gente já entra mais no território de coisas que não aconteceram no anime, que vão mais pro mangá. Na verdade, até a batalha pelo Brill é idêntico. As coisas começam a mudar na invasão no castelo de Baba Yaga. E antes do castelo de Baba Yaga, na real, tem que comentar sobre um arco dos Pierrots, que é uma luta a Maka e o Kid vão numa missão especial, mas acaba que o Kid ele fica pra fora porque não tem simetria, então é mais um arco da Maka e do Soul, onde eles conhecem o primeiro Pierrot da insanidade. E que pra mim marca uma coisa bem interessante em Soul Eater, porque a gente pode aprender mais sobre os personagens, sobre o interior deles, sobre a relação interpessoal deles, e eu acho isso maravilhoso. Esse arco é muito bom, não tem nada de muito sobre, são acho que 2 capítulos, mas realmente prova a qualidade do que é Soul Eater. A invasão do castelo de Baba Yaga é um arco tão maravilhoso. Vamos lá, no anime, a Medusa, aquela cena que a Medusa se entrega pra fazer um pacto com a Shibusen em troca do Brill,
é completamente diferente no mangá, porque o intuito da Medusa ali é completamente diferente. É completamente diferente. O que ela quer fazer ali é basicamente tratar com o Shinigami pra ser o líder da invasão do castelo, porque ela tinha um objetivo muito claro quando ela quer invadir o castelo. Então ela junta a elite da Shibusen, que é Maka, Sou, Kid, o Kirik, o Ox, e eles vão invadir o castelo. Só que aconteceu uma coisa muito incrível antes. A Medusa, ela explanou mais algum nome de bruxas que estavam infiltradas na Shibusen. E nisso, descobriram que a Kindiel era uma bruxa. E acaba que ela foge e encontra com um mosquito no caminho. Elas acabam sendo levadas pro castelo de Baba Yaga. Então eles basicamente têm duas missões: procurar a Kin e invadir o castelo para derrotar a Arachne. É incrível porque a invasão se passa na floresta amazônica. E aqui nós temos a apresentação de dois personagens que eu acho simplesmente maravilhosos. O Tezcatlipoca, que é um cara com a cabeça de urso, e o parceiro dele, o Macaco Henrique. O Macaco Henrique é uma das maiores loucuras que o Oku já escreveu. É simplesmente incrível, porque ele é parceiro de um Death Size, ele é um mestre muito poderoso, e ele é um Macaco Henrique. Cara, eu amo esse mangá. Eu amo esse mangá, enfim. Mas o Tezcatlipoca é um personagem que eu aprendi a gostar muito, porque por mais que ele não tenha muito envolvimento... Ele tem um envolvimento direto com a história, óbvio, mas por mais que ele não seja tão frequente, ele tem um envolvimento muito bom com outro personagem, o Justin, que acaba por acontecer uma coisa muito louca com esse personagem específico, e ele viu um dos personagens que eu mais gosto, de longe. O Tezcatlipoca, como poder, eu acho que ele é um dos que eu mais gosto, mas enfim. Eles invadem o castelo e é uma suruba infinita, porque eles acabam se disfarçando dos servos da Arachne e eles acabam fazendo umas coisas muito engraçadas, tipo limpar o quarto do Guirico. É incrível, é incrível. Tá, mas tirando o foco da comédia, aqui tem 3 coisas muito interessantes que acontecem. Primeiro, eu vou direto ao ponto: a luta contra a Arachne. Bom, num anime, a Arachne acaba sendo derrotada de uma forma meio cocô, porque eu nem lembro como é que ela é derrotada, o Kishin mata ela, alguma coisa do tipo. E no mangá, a gente tem um confronto direto com a Arachne. Mas acaba que a Arachne, se eu não me engano, ela deu um jeito de ressoar com a insanidade do Kishin, e ela se transformou num monstro muito grotesco e absurdo. Tipo, ela basicamente perde a forma humana, e ela vira um ser com a insanidade, uma gosma. Eu não lembro, mas é estranho. A Sou, a Maka e a Medusa lutam contra ela, e tem umas cenas muito boas, porque a insanidade meio que acaba entrando na mente deles, e tem umas cenas do Soul muito boas, que foi ali que eu comecei a entender porque que ele é um dos personagens que eu mais gostava. Porque no anime ele era meio blend, eu não via muito carisma nele, mas quando eu entendi os problemas que ele tem, pra mim ele é um dos personagens mais lindos da história, porque ele tem uma relação muito meio triste com o irmão dele, porque o irmão dele é um músico muito talentoso, e na mente dele nunca ia ser igual ao irmão dele, então ele meio que se afastou da família e foi pra Shibusen por causa disso, porque ele acabou virando uma arma, e então ele viu que o caminho dele era esse, não da música. Enfim, eles derrotam a Arachne e a Medusa dá o golpe, porque ela queria, no final de contas, só o corpo da Arachne. Ela queria o corpo da Arachne pra poder viver, porque ela tava numa forma de criança, então ela meio que roubou o corpo da Arachne e acabou ficando muito poderosa. A outra coisa super interessante que acontece é que nós temos a apresentação do Noah, que é o próximo vilão da história. E ele é uma das coisas que eu acho meio bizarras, eu já vou tocar por quê, mas ele entra na história como um Eibon, como um mago Eibon, e a gente acaba que ele é o colecionador Noah. E ele é o do próximo arco. E a luta contra o mosquito, a luta do Death the Kid contra o mosquito, que acaba virando uma coisa muito absurda, porque o mosquito ele regride a várias formas, e algumas são meio... algumas atrocidades que parecem inimigo de Dark Souls. Enfim, ele se mostra um cara infinitamente poderoso e ele luta contra o Noah também. A invasão do castelo de Baba Yaga é realmente um arco muito interessante, e uma coisa que difere completamente o mangá do anime é que a invasão do castelo de Baba Yaga nos dá possibilidades imensas de desenvolver os personagens. Por exemplo, um personagem que no anime eu caguei infinito, Oxford, o Ox e o parceiro dele, o Harvey, que é engraçado que eles têm nome de faculdade, mas tudo bem. Nesse arco, o Ox, ele brilha de uma forma absurda. A luta dele contra a King, nossa, é um bagulho absurdamente lindo, cara, absurdamente lindo. E depois disso, depois da cena que ele literalmente arranca o cabelo dele com a mão pra provar que ele ama a King, ele deixa o cabelo crescer e fica muito foda. Ele corta de novo pra batalha final, que é meio bad. O Ox de cabelo grande, meu amigo, é brabíssimo. E o Kirik tem momentos ótimos no anime inteiro, no mangá inteiro, na verdade, que no anime nunca seria possível porque eles só tiveram foco no arco contra o Brill e eu acho que mal diálogo eles tinham, tá ligado? Então, nossa, o mangá é realmente a experiência perfeita de Soul Eater. Enfim, acaba aí. Então eles voltam com a alma da Arachne em mãos e o Soul vira um Death Size. Bom, e logo após a captura do castelo de Baba Yaga, a gente tem um arquinho pequeno que o Kirik e a Kin vão numa missão pra descobrir sobre as pesquisas da Medusa na África, se eu não me engano. E nossa,
esse arco tem uma ação maravilhosa. Esse arco é lindo. São 2 capítulos lindos, simplesmente lindos, que acaba com uma luta contra um Pierrot meio bufado, se eu não me engano, um Pierrot bufadão. Pô, a magia da Kim desperta uma nova forma dos parceiros do Kirik, que são a forma de Xamã da Terra, um bagulho assim que, meu Deus, é lindo. A gente descobre também que o Kirik, ele é um mestre brabíssimo, um artesão brabíssimo, porque ele pode usar todo tipo de arma, tanto que a Liz e a Patty vão nessa missão e ele usa as pistolas e os Pot of Fire, Pot of Thunder. É maravilhoso. E agora eu quero entrar num arco que foi uma das melhores coisas que eu já li na minha vida inteira. Eu nunca li uma coisa tão gostosa quanto esse arco de Soul Eater. A gente sabe que no anime, na história principal, mas o anime cobriu isso, Crona foi manipulado pela Medusa pra envenenar e botar um feitiço na Mari, que a Mari era a companheira do Stein, e ela ficando tão próxima dele, ia conseguir infligir insanidade no Stein. E aí, depois disso, no anime, eles conseguem encontrar o Crona depois, e o Crona ajuda eles a matar a Medusa. No anime, acontecem coisas mais absurdas. O Crona realmente volta pra Medusa, e o Stein fica completamente maluco. O Stein fica maluco das ideias. E isso traz umas cenas muito boas, como um diálogo dele com o Spirit. Acho que o Spirit oferece um cigarro pra ele e ele fala: se eu não conseguir parar de fumar, como é que eu vou negar a insanidade? É uma das melhores páginas do mangá pra mim também, de longe. E aparece o famoso Butataki Joe. O Butataki Joe, no anime, ele tem um papel claro, que é o papel de investigar e trabalhar com os artefatos sobrenaturais. No mangá, ele tem um trabalho completamente diferente. Ele é chamado pra Shibusen pra investigar o tal espião, que no caso seria Crona. Ele é chamado pelo Shinigami pra poder investigar. Ele tem um poder de detecção de almas muito forte, então ele acaba descobrindo que dentro da alma da Mari tinha um feitiço da Medusa. Ele erradica o bagulho da Medusa e fica por isso mesmo. Beleza. Mas nessa mesma época, o Stein tava muito louco. E num certo dia ele tinha marcado um encontro com a Mari, porque eles já foram namorados, eles têm uma relação fofinha assim. Então ele tá voltando pra casa e ele percebe 3 almas de bruxa na Death City. Nessa hora ele acaba sendo morto. Depois a gente descobre que foi a Medusa que matou ele, mas no momento a gente deixa acreditar que foi o Stein que matou ele, porque tinha o cigarro que só o Stein fumava na cena do crime. Então parece o Spirit e o Cid na porta do Stein falando: Stein, você está preso pelo assassinato de Butataki Joe. Algumas cenas depois, eu acho que o volume acaba aí, mas alguns capítulos depois a gente percebe um diálogo deles falando que eles acreditam na inocência do Stein e que eles não conseguem acreditar que realmente foi o Stein que matou o Butataki Joe. Então eles juntam ele e a Mari numa missão para descobrir quem foi que matou o Butataki Joe. E na verdade eu me equivoquei, não foi a Medusa, foi o Justin. E aí que entra, o Justin, ele foi corrompido pela insanidade do Kishin, então ele mudou de lado. Ele basicamente mudou de lado e foi pro lado dos caras maus, o que eu acho da hora. Eu não vejo uma explicação muito lógica nisso, mas pra mim é bem certo. Eu gosto do rumo que tomou e eu gosto do que aconteceu com ele. Mas por mais que eu não acho que, sei lá, não tem explicação muito lógica, eu gosto do que aconteceu. Bom, e após isso, a gente chega no arco do livro de Eibon. Cara, a princípio eu fiquei com o pé atrás porque esse arco ele usa como base os 7 pecados capitais. Porque o Kid, depois da invasão do castelo de Baba Yaga, ele é capturado pelo Noah, que é um colecionador, que ele guarda a coleção dele no livro de Eibon. E por isso que eu disse que ele era o próximo vilão. Ele é o vilão desse arco. Então, eles basicamente têm que resgatar o Kid dentro do livro de Eibon, que tá guardado nas últimas profundezas. Esse arco, pra mim, de fato, é um dos melhores de Soul Eater. Apesar de usar essa parada dos 7 pecados capitais, que já é manjadíssimo a esse ponto, acho que até quando foi publicado já era meio manjado. Mas, enfim, eu acho que foi usado de forma bem interessante, porque eles vão passando camadas do livro de Eibon, são 7 camadas, né, 7 pecados capitais. Então eles vão passando várias camadas e em cada camada tem um bagulho diferente. E logo no começo é a luxúria. Então acabam que todos eles viram um sexo oposto. Então tem a brincadeira que quem voltar ao normal mais rápido é menos safado e quem voltar ao normal menos rápido é o mais safado. E acaba que no final a Tsubaki era mais safada, eu acho isso maravilhoso. Enfim, esse arco, apesar dos apesares de ser um bagulho meio clichê, eu acho ele muito bom da forma que ele não é apresentado. Ele traz uma coisa bem interessante, que é sobre os grandes antigos do mundo, que tem o que tava junto com o Kid, lá nas últimas camadas, e um dos grandes antigos, sendo ele o Shinigami, enfim. Um deles é o Excalibur. Cara, o Excalibur sendo um... Nossa, mano, isso é maravilhoso.
maravilhoso. O Excalibur, ele até tá numa das camadas do livro, que é da raiva, que ele é uma das primeiras coisas que aparece. E, cara, pra mim, o Excalibur no mangá é tão mais engraçado, porque não tem aquele seiyuu do Dio enchendo o saco, aquela música Excalibur, que dura 5 minutos. Então, no mangá, ele é bem mais engraçado. Bem mais engraçado. Ele é bem melhor encaixado. Bom, e no final de tudo, a gente tem a luta do Black Star contra o Kid, que é lindo, é simplesmente lindo, porque o Kid entra numa pira maluca de ordem e simetria, que destrói tudo no mundo, e o Black Star vai lá meter a porrada nele falando que ele tá com a ideia errada. É lindo, é lindo. Bom, e depois que eles capturam o Kid, a gente tem o arco final. The War on the Moon e The Dark Side of the Moon. Meu Deus. Cara, o que eu vou falar sobre esses arcos? Meu Deus, foi uma leitura maravilhosa, cara. Foi uma leitura maravilhosa. Então, a questão que acontece é a seguinte. Eles precisavam encontrar Crona, porque a Crona tava fazendo uma coisa, destruindo, tava quebrando tudo, basicamente. Ela destruiu com umas 2 cidades, então eles precisavam encontrar Crona. E depois de muita detecção de almas, porque a Maka também tem um poder de detecção de almas bem grande, eles encontraram Crona e encontraram o Kishin. E o Kishin tava na Lua. Então, eles dividem os grupos. Um que vai caçar Crona e um que vai pra Lua lutar contra o Kishin. O que fica na Terra pra procurar Crona, acaba que não dá muita coisa, porque eles descobrem que Crona basicamente já tinha virado um Kishin e lutar contra Crona ali seria inútil e eles não iam ganhar, porque Crona já era basicamente um Kishin. E o que vem antes disso, antes de explicar por que Crona já era um Kishin, vem de um capítulo muito bom que, se eu não me engano, é chamado Uma Pequena História sobre Assassinato, que conta mais sobre o passado do Crona. A Medusa tratava ele de uma forma muito cruel, com isso a gente já sabia. Acaba que a Medusa fala eu te amo pro Crona, e ele fica despirocado, que ele não entende o afeto ali, tá ligado? Ele não consegue compreender o porquê do afeto, e ele mata ela. Só que acaba que matar ela era o plano final dela. Ela precisava que Crona matasse ela, porque o último plano para tornar o Kishin era acabar com todos os laços. E vira um Kishin. Crona vira um Kishin. Então quando eles se encontram, Crona lembra quem é a Maka, mas não adianta muito. Eles lutam um pouquinho, mas Crona vai pra Lua pra absorver o Kishin uma vez por todas. Isso obriga eles a ir pra Lua se juntar com os outros. E tem uma cena maravilhosa onde a Tsubaki traz os uniformes antigos deles e é tão lindo. Porque eles mudaram de uniforme porque eles chutaram o Spartoi, que é meio que a tropa de elite da Shibusen. Eles vão pra Lua e o confronto é meio difícil porque os inimigos deles são os Pierrots, que são alimentados pela insanidade do Kishin. Então eles basicamente eram imortais. Então, o que precisou ser feito? Que é o que eu comentei no início, que foi uma das coisas que eu mais amei nesse arco final. Tem um certo momento em que a luta tá bem difícil, nem os Death Sais estão aguentando, e o Shinigami chama o Kid pra voltar pra Terra, porque ele precisa ir no mundo das bruxas, fazer um pacto com elas, porque só elas conseguem usar o Soul Protect, que pode selar a alma dos Pierrots pra eles pararem de renascer eternamente. Então, o Kid, depois de lutar muito, ele volta e ele vai no mundo das bruxas. E ele, com a ajuda da Kin, do Free e da Eruka, ele implora de joelhos por ajuda, tá ligado? Mas elas relutam, porque obviamente elas foram tratadas com preconceito, elas foram caçadas a vida inteira. E eles voltam pra Lua lutando sem esperanças, mas o Kid ainda confia que elas vão ajudar. E elas ajudam. Nossa, cara, é uma das coisas mais lindas que eu já vi no mangá, velho. E bom, as bruxas ajudam. Agora chega a luta final contra o Kishin. Oh boy. Nessa parte a gente tem uma das revelações mais incríveis desse mangá. O Kishin é irmão do Kid. Porque o Shinigami, ele pegou toda a esfera do medo que existia nele e existia no mundo, e ele deu uma criação fodida pro Kishin e transformou ele naquilo. Um ser que em si engloba o medo e a insanidade. E isso é uma das coisas mais fantásticas, porque torna um extremo incrível entre o Kishin e o Kid, que são filhos do mesmo cara, tá ligado? E isso torna esse combate final tão maravilhoso, de tantas formas. O Kishin é muito forte, então eles não conseguem derrotar ele de forma alguma. Chega um ponto em que a gente tem que entrar em outro assunto, que é sobre as linhas do cabelo do Kid. É a linhagem morterária. E quando as 3 finalmente se juntarem, o Kid vai ascender e vai virar um Shinigami. E durante esse combate, a gente tem o Kid ascendendo ao ponto de Shinigami, o que leva à morte do Shinigami-sama, o pai dele. Que é um momento muito lindo, mas é muito triste ele ter morrido ao lado do Excalibur.
tipo, é de fato muito triste, mas a cena é bonita. Enfim, mas nem isso é o suficiente pra derrotar o Kishin. Nem isso, ele é muito poderoso. Nem o deus Black Star consegue derrotar ele, mas ele consegue engolir o raio dele e jogar de volta, o que é bem da hora. Mas ninguém consegue. Então qual é a solução deles? A Maki e o Soul literalmente entram na boca do Kishin e entram dentro dele. Na infinidade da escuridão, eles encontram Krona com o Brill. Krona faz um discurso muito lindo, que é uma das coisas que mais me tocou nesse final do mangá. E é um final maravilhoso pro personagem. Eu acho que nada poderia ser tão justo e perfeito como foi esse final que o Atsushi Okubo escolheu pro Krona. E ele usa o poder do Brill pra selar o Kishin na lua. Porque, exatamente, o Kishin é um ser muito poderoso e ninguém conseguiu derrotar ele. Então, uma força externa, um terceiro que um capítulo atrás era do mal, entre aspas, e agora tá ajudando eles, é lindo. E na cena em que o sangue começa a corroer a lua, subir a lua, tem essa cena do Spirit, onde ele sorri pra Maki, e eu juro que a lágrima escorreu pequenininha assim no meu rosto quando eu vi essa cena. Mas deu tudo certo, o Free conseguiu teletransportar todo mundo pra fora da lua a tempo. E foi assim que eles derrotaram o Kishin. Não foi na base do poder da amizade, não foi na base do protagonismo, e não foi na base do Deus Ex Machina. Talvez um pouquinho, mas foi tudo muito bem explicado, foi tudo muito bem resolvido. E esse é um tipo de coisa que a gente não espera de todo shounen, sabe? Não é todo shounen que consegue entregar pra gente um final palpável desse. Enfim, o último capítulo do mangá mostra pra gente como ficou a vida dos nossos personagens depois desse acontecimento, certo? E o que aconteceu? O Death the Kid virou o Shinigami, o diretor da Shibusen, e o mangá termina com um discurso dele dizendo que o Soul é o último Death Size da Shibusen e que agora as bruxas e os humanos e as armas podem finalmente viver em paz. E acaba de uma forma linda, sabe? Eu sou muito fã de finais como esse, que mostram que a batalha acabou, mas a vida dos personagens continua. Esse acho que definitivamente é o meu tipo de final favorito. É o tipo de final que eu mais gosto porque deixa um gostinho bom na nossa boca, sabe? De que deu tudo certo e agora eles podem voltar a viver a vida deles normalmente. E esse é um tipo de coisa que eu sou muito, muito, muito fã de verdade. Então o final pra mim de Soul Eater é definitivamente um dos meus favoritos ever. Eu espero que o Atsushi Okubo, se der tudo certo, né, em Fire Force, eu espero que ele faça a mesma coisa em Fire Force. Eu espero que ele faça a mesma coisa. Eu espero. Mas eu tenho que ler o mangá, eu tô meio desatualizado, pra falar a verdade. E é aqui que a gente fica com o final da nossa história. Da minha história favorita, do meu autor favorito, do meu mangá favorito. E eu vou pegar esse segmento aqui pra basicamente resumir tudo o que eu acho de Soul Eater. Eu tô olhando pro meu editor agora e eu tô gravando esse final aqui depois, porque esse áudio desse vídeo é um Frankenstein. Eu gravei vários áudios em tempos diferentes e eu tô compilando tudo e tentando fazer o que fique coeso. Então eu vou pegar esse final pro Bernardo atual dizer o que eu realmente acho de Soul Eater e o que eu realmente acho desse mangá incrível. Tirando do que eu já disse ao longo do vídeo. 48 minutos, mais alguns que vão sair daqui, vamos ver o que dá. Soul Eater é o meu mangá favorito. Eu não sei se não transpareceu o suficiente conforme esse vídeo, mas Soul Eater é o meu mangá favorito, porque eu acho que ele é perfeito em quase todos os sentidos, sabe? Os personagens são incríveis, o plot é incrível, o universo é incrível, e eu sou muito fã da Atsushi Okubo porque ele consegue construir coisas muito originais de premissas que supostamente são básicas, entende? E como ele consegue trazer excentricidade pra cena, entende? E por isso que esse é o meu mangá favorito, e eu espero que vocês tenham compreendido bem. Eu foquei bastante em falar do plot, porque eu acho que a filosofia que eu tinha pra falar, o Bernardo do passado já comentou sobre. E eu não sei se eu tenho muito mais coisa pra comentar, mas esse vídeo é quase um mini documentário de tão enorme que ele tá. Não sei se ninguém vai ver até o final. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se você chegou até aqui, parabéns, você é um guerreiro. E se você chegou aqui, coloque nos comentários Baka. Comenta aí nos comentários, Baka. E é isso, esse foi um projeto que eu realmente me dediquei bastante pra fazer, por mais que eu nem tenha começado a editar ainda, mas foi um projeto que eu me dediquei bastante a fazer, porque são 48 minutos. 48 minutos não, vai ser um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, não sei. Mas tá bem grande, é sobre uma obra que eu amo muito. Soul Eater é a minha obra favorita, eu amo infinitamente esse mangá, e eu vou espalhar eternamente todo o amor que eu sinto por ele. Essa é a minha conclusão. Se você chegou até aqui, novamente, muito obrigado. Deixa aí nos comentários se você gostou, deixa o like, compartilha com teus amiguinhos. E é isso. Eu sou o Bernardo e até o próximo vídeo.